Salve, galera! Estamos aqui em mais um podcast, o GS Pod Multistúdios do Empreendedorismo. Hoje aqui com meu amigo Duda Zicker. Esse é o cara. Não só ele, como a família dele. Duda veio aqui para bater um papo com a gente, falar de uma gostosura no mercado, que é o produto empanadas, e se apresentar, trocar um pouco e falar o que ele está aprontando com Buenas Empanadas. Grande possibilidade de investimento e é o negócio do momento, hein? Isso aí, Duda, André. queria que você falasse um pouquinho da tua história lá de trás e vamos História nessa. longa. Exatamente. Vamos lá, Duda. Obrigado aí pela presença, prazer. por aceitar esse bate-papo num domingo de sol. Consegui tirar o Duda da praia, galera. Então, o Duda está aqui, André. porra. E vamos lá. Muito obrigado, Duda. Vai lá. Isso aí, André. Cresci dentro do varejo, né, praticamente, né, André? Que a minha família, meu pai já tinha comércio desde que eu nasci, no segmento de brinquedos, né? A primeira loja, Roselândia Brinquedos, para quem tem a nossa cidade, conheceu bastante. A primeira loja foi em 1964. Nossa. E aí, enfim, a gente acabou inaugurando o Shopping da Gávea, acho que foi em 75. A primeira loja era em Ipanema, depois foi para o Shopping da Gávea, inaugurou. E aí, resumindo, inauguramos Barra Shopping, e aí... Me lembro de Barra Shopping. Então. Inauguramos Falei Barra muito Shopping com seu pai também. lá. É verdade, você trabalhava no Barra Shopping. E aí a gente, enfim, eu praticamente cresci dentro das lojas, então desde 15 anos que eu já trabalhava nas lojas, aquela loucura de Dia da Criança, Natal, correria do cacete, boas épocas, né? Eita, boas épocas. grande venda. De shopping, porra. Enfim, o meu pai acabou falecendo em 99. A gente tinha 3 lojas na ocasião, era Barra Shopping, Plaza Shopping Niterói e Shopping da Gávea. E aí a gente pegou aí nessa época, início de governo Lula, né, no primeiro mandato, então aquela época de muito dinheiro jorrando na praça, foi uma época de economia aquecida, os bancos dando muito crédito. E a gente pegou e surfou essa expansão aí, esse momento, e a gente saiu de 3 lojas para 12 lojas. Meu Deus. Um período curto de tempo, assim. Tudo loja própria. Tudo loja própria. Eu tinha 24 anos, então estava cheio de tesão, mas pouca experiência. Ainda tinha cabelo, né, Duda? Tinha muito cabelo. Tinha dreadlock. Enfim, mas... a gente cresceu bastante e nesse meio tempo aí, né, entre essa economia que uma hora tá boa, uma hora tá ruim, eu vi a necessidade de ir para algum segmento diferente também. E eu gostava de comida, sempre gostei de cozinhar, sempre curtia. E acabou que eu conheci uns amigos que eram amigos não, conheci eles porque eles eram franqueados do Bob's, perto do meu escritório, onde era o escritório da Roselândia. E aí começamos a ficar amigos, começamos a namorar. Aí, de repente, me deu um clique que na Gávea não tinha McDonald's, né? Tinha McDonald's em tudo que é lugar. Então, eu falei, o que vocês acham aí da história do Bob's e tal? Na Gávea não tem. Aí, enfim, a coisa sempre é rápida, né? Rapidinho a gente arrumou um ponto. Em 3 meses a loja estava aberta. E a loja foi um sucesso. E aí eu comecei a me deparar com uma realidade muito diferente de estoque, de CMV, né, de tipo de operação totalmente diferente. Então, a gente tinha estoque para uma semana em casa, girava rapidinho, um CMV de 29%. Né? Eu tinha no brinquedo, era 50%, 55%. Então, eu vi uma realidade que eu falei, gente, estou no negócio errado. Era um negócio da família, mas que, teve seu momento, eu já estava cansado. E aí eu resolvi desacelerar no brinquedo e comecei a fuçar algumas coisas de comida. E aí estou encurtando já, né? Aí, em Búzios, experimentei empanada de um argentino. Eu nunca tinha comido empanada, apesar de já ter ido para a Argentina, moleque, para esquiar em Bariloche, eu não conhecia. Né? Assim, empanado, produto empanado. E aí encostamos numa lojinha lá, bem feinha até, era no argentino, lá em Búzios. Era praticamente a garagem dele.
experimentamos, fiquei louco. Falei, aí já me deu um clique na cabeça, isso dá uma franquia, é interessante e tal. E aí eu queria voltar no dia seguinte para comer empanada. Perguntei pro cara que horas ele abria. Já te contei isso, né, André? Quando quero. O argentino simpático. Plena organização. Quando né? quero. Eu falei, então tá. De qualquer forma, a gente foi lá, peguei empanada de novo no dia seguinte. E acabei conhecendo aqui no Rio, procurando, por intermédio de um amigo de faculdade, um argentino. E aí ele já tinha uma loja de empanada. E aí a gente começou um bate-papo, conhecer ele. E durante um ano a gente ficou namorando aí essa história de desenvolver a franquia do negócio dele e tal, barará. Até o momento que eu conheci a GSP. Então, depois de um ano, a gente acabou conhecendo vocês. Formatamos. Em 3 meses, fomos para a feira, né? No Rio Centro. Isso mesmo. Na feira já vendemos 2 lojas. Rio Design e Botafogo para Shopping. E foi um sucesso. A gente abriu, já pegamos o Natal, já abrimos, acho que foi em cima do Natal. Né, André? Venda boa. Venda boa. Abrimos 10 lojas em um ano, né? Enfim. E aí a história depois teve um outro desenrolo, né? A gente acabou se separando da sociedade. E eu criei uma outra marca, que é a Buenas Empanadas. E recomeçamos o negócio de novo, né, André? Novamente. Mais uma franquia. Formatamos de novo, né, o mesmo produto, mas um conceito diferente, né, com novas ideias aí, e novos sabores, enfim. E aí estamos nesse momento bacana. Acabamos abrindo 2 lojas, né, 2 franquias no metrô. Uma surpresa muito grata, porque um volume de vendas assim diário constante. Então os franqueados estão super felizes, a gente também está super feliz. A gente acabou achando uma opção fora de shopping com um custo-benefício muito melhor, que entrega fluxo todo dia e a gente está bem animado. E hoje, as empanadas, você tem a fábrica, tem uma fábrica própria, compra de outro fornecedor, você é o fornecedor, ou a sua fábrica é a fornecedora homologada das franquias, como é que é isso? Sim. Quando eu separei da antiga marca e recomecei o negócio, eu comprei uma fábrica de novo, do zero, montei uma fábrica e comecei só com formato de atacado. Então, não tinha, né, nem loja própria e nem franquia. Então, a gente começou aí um trabalho de atacado, fez uma carteira de cliente bacana e depois de 2 anos aí trabalhando nesse atacado, eu resolvi voltar para o varejo de novo e com a ideia da formatação da marca nova. E a fábrica é minha, né? Eu não tenho sócio na fábrica, tenho parceria nas lojas próprias. Hoje são 2 lojas próprias e 2 franquias. Aonde são as lojas hoje? Península, Próprias. Shopping Península, Open Mall Península e Uptown. E as franquias é no metrô da Barra e no metrô de Botafogo. E eu vou te dar uma notícia fresquinha, porque fechou sexta-feira que eu assinei. A gente está abrindo uma unidade própria no Shopping Downtown. Daqui a 15 dias está aberta a loja. Boa. Ali no bloco dos cinemas. Vai ficar bem bacana. Muito bom. Um pontaço. pontaço. Aí realmente é muito legal. E aí, Duda, um dos grandes questionamentos que existe no mercado, e toda hora a gente tem uma discussão com relação a isso, é as operações de monoproduto, né? Existe sempre aquela dúvida. Poxa, monoproduto funciona, monoproduto não funciona. Várias marcas que a gente já trabalhou, inclusive, começam com um monoproduto e depois começa a complementar o mix com outras coisas para melhorar e ter uma representatividade de venda. Como é que você enxerga isso e como é que é a operação da Buenas Empanadas hoje? É só empanada? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente aí. André, eu já tentei testar um monte de produtos sem ser empanada. E sempre, por mais bacana que sejam os outros produtos, 90% da venda concentra nas empanadas. Então, o que acontece? Hoje, os produtos que a gente tem sem ser empanada são muito mais para compor o mix, assim, né? Para ter uma opção. Né? A gente tem um pouco de confeitaria, um pouco de pães, coisas de padaria. Mas também produzido na fábrica? Não, eles são homologados. Mas
a gente tem hoje 27 opções de empanada. Então, são muitos sabores, entendeu? Então, acaba que realmente o cliente é difícil. Ele acaba levando um brownie, ou comendo uma sobremesa, um pastel de nata, levando um pãozinho para casa, mas o volume acaba que concentra na empanada. Então, o monoproduto roda. Então, eu vou explicar o que acontece no monoproduto do nosso caso. Tá. Como a operação é muito pequena, né? Espaço físico muito pequeno, e a gente consegue operar com praticamente um funcionário em cada turno, a gente tem um custo de folha muito baixo e a gente tem um custo de ocupação muito baixo. Só que o nosso CMV não é tão baixo, né? O nosso CMV é em torno de 38%, 40%. Só que então a gente acaba tendo o seguinte, a gente inverte um pouco, porque né, eu fui franqueado do Bob's, eu tinha um CMV de 29, só que eu pagava 27 mil de aluguel, eu tinha 20 funcionários. Então acabava que eu tinha um volume de venda, mas eu tinha um peso muito grande na folha e um peso muito grande no aluguel. Então a gente tem um CMV, né? Por que o CMV não é tão baixo? Porque o produto é de qualidade. E vende porque tem qualidade. Porque não adianta fazer um produto barato, com qualidade ruim, que não vai gerar. Então, a fórmula da operação é pequena, enxuta e fluxo. Tem que ter fluxo, porque o ticket médio é baixo. O ticket médio é de 15, 20 reais. Então, tem que casar essas três coisas. Então, é difícil, é o que todo mundo quer, né? Custo baixo, folha baixa e volume. É o melhor do mundo. É o que todo mundo quer. Aí eu te pergunto o seguinte, você falou pequena. Como é que você expõe 27 sabores diferentes numa operação pequena dessa? Então, tem loja que tem 2 estufas e tem loja que tem uma estufa. Nem sempre os 27 sabores estão expostos na vitrine. Existem alguns que fazem parte de um mix obrigatório, por exemplo? Sim. Os produtos mais comerciais, né? Que é carne picante, queijo com cebola, frango catupiry, queijo com presunto. Né? E os outros produtos que saem um pouco menos, tipo bacalhau, moqueca de camarão, filé com gorgonzola, isso a gente vai opcional. Repondo. Não, vai repondo, né? Bota uma quantidade menor na vitrine, mas vai repondo. Mas tem loja que tem um perfil muito diferente da outra, entendeu? Sim. Tem loja que vende mais os tradicionais e tem loja que vende mais as gourmets, entendeu? Então, varia muito de loja para loja. Você pega o relatório de cada loja, não tem nada a ver o ranking de produto de uma loja para outra, entendeu? Você falou aí de qualidade, né? Que realmente o produto tem qualidade, por isso o CMV é alto. Isso envolve a fábrica, obviamente, a produção, etc. Me diz aí algumas diferenças que você tem na tua fábrica para fazer com que esse produto seja tão desejado aí no mercado. E, por sinal, o Duda me prometeu aí já há um tempo me mandar uma empanada de carne e até hoje nada. Foi brincadeira. Hoje, a essa hora, eu estou morrendo de fome e a gente empanada. falando de empanada aqui. Mas tudo bem. Fala da sua fábrica aí, Duda. Então, cara, a fábrica, a gente tem uma equipe de 7 pessoas, né? E já estão comigo há bastante tempo. O segredo, né, para a coisa funcionar, você sabe, tanto para a loja quanto para a fábrica, é você ter uma equipe bacana. Uma equipe que trabalha feliz, que é animada, que compra a ideia realmente, porque senão é impossível. Por mais que tenha produto de qualidade, se você não tiver uma equipe alinhada, e é a parte mais difícil do comércio, com certeza. Né? De qualquer área. É a parte mais difícil, pessoas, né, cara? Então, a gente realmente... Você tem um chefe lá? Então, eu tenho uma equipe que eu tenho, assim, umas 3 pessoas que já estão comigo há muito tempo, né? Há 3 anos, 4 anos, que a coisa já anda muito no automático, entendeu? Então, a gente tem a ficha técnica dos produtos. Uma dessas funcionárias é a cozinheira, né? Que é o coração, porque os recheios ela que faz. E eu tenho um gerente que está comigo, que já foi de todas as praças também dentro da produção, então ele acompanha tudo. E hoje eu tenho uma equipe bacana, entendeu? Uma equipe que toma muito cuidado com as coisas. Né? Então, assim, qualquer detalhe que surge alguma dúvida, qualquer qualidade de produto que esteja duvidosa, realmente a gente vê, analisa e não arrisca de jeito nenhum, tem alguma coisa que saia do padrão, entendeu? Então, assim, a gente tem esse reconhecimento lá na ponta, no cliente, porque o que eu recebo de elogio é maravilhoso, entendeu? A gente pega uns elogios no iFood, os elogios dos clientes do metrô, de atendimento também, né?
Então, assim, a energia dos franqueados, que é uma energia bacana, tem uma equipe bacana também. As meninas são super simpáticas. Já recebi elogio da loja do Metrô da Barra várias vezes pelo Instagram. Pô, tá de parabéns, atendimento maravilhoso, tudo. Bacana. Ô, Duda, as grandes marcas hoje, principalmente de food, né, de alimentação e tal, têm optado, as redes de franquia, em não ter loja própria e ter só o foco nas franquias e, na verdade, o franqueador ter a função, né, de... O que é o papel de um franqueador? É planejar, né, desenvolver produtos, novos negócios, treinamento e por aí vai. E as grandes marcas dizem que o papel do franqueado, o papel das lojas, da operação, tem que ser com o franqueado, que ele é que tem que executar lá na ponta e operar a loja. E até não é do ramo de alimentação, mas a gente tem um depoimento, acho que foi do ano passado, do Caíto Maia, da Chili Beans, que ele falou que quando ele passou as lojas próprias para os franqueados, ele aumentou a receita dele, o faturamento dele em 30%, porque cada loja tinha ali o seu dono. E aí ele começou a ter mais tempo para se dedicar, no caso dele não, mas a outras sim, a fábrica, a desenvolvimento de produto, a novos negócios, por aí vai. Como é que você está vendo isso? Porque, como a gente está vendo aqui, você está crescendo tanto com loja própria quanto com loja franqueada. Como é que você está enxergando isso e como é que você vê isso para frente? Então, André, coincidentemente, a loja do metrô de Botafogo era uma loja que ia ser minha, e no meio do contrato, já assinado praticamente, rodando, surgiu um franqueado que quis a loja. Né? Aí você repassou para ele. E eu passei para ele. E assim, eu não ia perder porque era um pontaço também, uma oportunidade. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Downtown. O ponto é muito bom, o ponto caiu no meu colo, e eu falei, não posso perder, não posso perder. Aí não impede que você repasse para um franqueado. Sim, que a ideia, na verdade, é essa. É uma estratégia. Entendeu? É uma estratégia. Então, assim, oportunidades que venham para mim, eu podendo pegar, eu pego e depois penso em repassar. Mas, realmente, assim, eu não quero ter muitas lojas próprias, mas eu acho que é importante ter, sei lá, umas 2, até umas 4, 5 lojas, talvez, entendeu? Entendi. Principalmente se forem lojas, né? Eu, por exemplo, acabei não ficando com nenhuma loja do metrô. Já estou querendo uma para mim também, entendeu? E aí, você optou, né? A loja própria e franquia. Você entrega também para outras operações, Sim, a fábrica outras marcas, continua com o atacado. Tem os clientes do atacado. Por que você optou por franquia? Você acredita nessa forma de distribuição para crescer o negócio? Queria que você falasse um pouco, porque você já teve a experiência de ser franqueado Bob's, ter uma outra franqueadora e agora partindo para... Não, e você falou do franqueado que opera, que fica na loja, eu acabei não falando disso. Os 2 franqueados nossos são muito presentes na loja. Que é fundamental. Fundamental. Na verdade, eu falei que cada um que dá para operar com um funcionário em cada turno. Mas é um funcionário em cada turno com a presença do franqueado na loja. Faz toda a diferença, com certeza. Entendeu? Então, por isso até não adianta eu querer ter várias lojas, porque você acaba perdendo a mão. E é o que você falou, acaba que um franqueado cuida muito melhor da loja do que você mesmo. Porque, assim, eu, na verdade, pouco vou nas lojas próprias, entendeu? Tem uma equipe, né? Tem sócio até nas lojas próprias, mas eu vou pouco. Né? Estou precisando, inclusive, dar mais atenção para as lojas. A gente acaba usando as lojas como laboratório, para testar as coisas, testar produto, entendeu? Mas é importantíssimo, cara. Realmente faz muita diferença o franqueado estar na loja. Numa outra entrevista, um outro bate-papo aqui com o Porto do Sabor, o Daniel estava colocando exatamente isso, que é fundamental, e o Daniel vem de uma experiência de várias outras redes de franquia grandes, que é fundamental o franqueado estar na operação, né? O franqueado está acompanhando a operação, e não aquela figura só do franqueado investidor. Uma coisa é você ter um franqueado que tem várias operações. Isso até, de uma certa forma, é positivo, que mostra que a tua franquia está indo bem. Porque se eu sou um franqueado teu, eu não estou gostando da operação, eu vou comprar outra loja, outra franquia, outra unidade sua. Então, essa visão de ter o franqueado na operação, principalmente para
um segmento como o teu, eu entendo que é fundamental. Fundamental. Isso é exigência de ser um franqueado teu? Como é que está isso? Qual é o perfil? Vamos falar de perfil aí que todo mundo fala. Como é que seria um perfil para ser um franqueado da Buenas? Então, André, a gente no passado, como eu te falei, na outra marca chegou até 10 franquias. Das 10 franquias, hoje, nenhuma está aberta. Entendeu? Então, não adianta realmente pegar uma pessoa que não tem experiência com o comércio, que não vai ficar na loja, porque não adianta, a loja não vai dar certo, entendeu? Então, para ter uma operação onde o franqueado não consiga estar presente na loja, ele tem que ter um gerente muito bom, né? Ele tem que ter processos de controle muito bem regulados, entendeu? Então, onde ele vai ver que não está tendo desperdício, né? Vai ver, enfim, a qualidade, o volume, para poder saber se ele precisa estar presente na loja ou não. Mas é sempre importantíssimo. Agora, não é uma condição dependendo do perfil. Como você falou, tem gente que é multifranqueado. O cara tem franquia de 4, 5 marcas e faz a gestão das lojas, né? Ele é um franqueado profissional mesmo. Um franqueado profissional, exatamente. Um empresário, digamos assim, né? O cara é um franqueado, mas o cara é um empresário, né? O cara é um cara de gestão, é um cara que sabe conduzir o negócio mesmo não estando presencialmente full time na operação, entendeu? E você, você tem mais de um modelo de negócio na franquia? Como é que é isso? É só quiosque ou... Como é que é o seu modelo de franquia hoje? A gente pode ter um modelo de loja também, né? Não só de quiosque, lojas também pequenas 20 metros, 30 metros eu já acho grande, por exemplo. Acho que 20 metros está de bom tamanho, mas não tem nenhuma ainda. Uma loja talvez de 20 metros, a gente pode vir com um mix de produto maior, né? Uma coisa de confeitaria maior, de repente, né, a gente faz pães de fermentação natural. Então, a gente poderia vir um pouco também para esse lado de padaria, sanduíche, até para poder justificar um aluguel mais caro, né? Precisa ter vai ter uma folha mais cara, vai ter um aluguel mais caro. Então, a gente precisa acertar muito na operação, porque não adianta abrir a loja com custo o dobro de um quiosque e vender a mesma coisa de um quiosque, né? Tem que justificar, né? Esse custo, né? O volume. Você já viveu os dois lados, né? Como franqueado, que você falou do Bob's, e como franqueador aí de duas marcas, no caso. O que você vê que é fundamental para um franqueador ter para poder conduzir uma operação de franquia para que ela tenha sucesso? Principal coisa que eu acho, o franqueador tem que produzir o produto que o franqueado dele vende. Porque ele sabe o que ele está entregando, né? Se você é um franqueador onde você não produz os produtos que você está entregando para o teu franqueado, você, entre aspas, você não pode ser responsável 100% pela qualidade, pelo serviço, pela logística, por tudo, né? Porque não está na tua gestão. Você homologa, mas não está na tua gestão. E eu acho que o franqueador também não produzindo, né, ele vai demorar para ganhar dinheiro, né, porque ele vai viver de royalties, né, então ele vai para ele viver só de royalties, ele tem que ter um determinado número de lojas muito grande para esse royalties representar um volume de grana, né, suficiente para o negócio começar a tomar um corpo mesmo. Então eu acho que tem que ser assim. Tem que tomar cuidado para não, na minha opinião, não misturar a fábrica como uma fornecedora homologada com a franqueadora, né? Porque, sim. Às vezes isso pode dar problema. Olha, eu me metendo na operação, mas às vezes pode dar problema. Você pode se meter, né? Com o franqueado, né? O franqueado pode, às vezes, entender que é uma coisa só e não é, porque são... É um grupo, né? São braços diferentes. Braços diferentes, às vezes são investidores diferentes, são negócios diferentes, que pode dar problema. E isso é muito importante. E, além disso, você falou dessa questão para dar o suporte na franqueadora. Agora, a relação, né? O que eu quero saber, que você fale um pouquinho mais, o que o franqueador tem que fazer para deixar o franqueado satisfeito. E depois eu vou inverter a pergunta, porque você também já foi franqueado, né? O que o franqueador espera, ao contrário, primeiro, o que um franqueado espera de um franqueador?
André, na tua visão? Resultado. Cada lado tem que cumprir a sua responsabilidade e entregar resultado. Então, por isso que a escolha do ponto é a principal coisa da operação, porque não adianta a gente ter o melhor produto do mundo, o melhor atendimento do mundo num lugar que não tem fluxo, entendeu? Porque não vai fazer número. Para nossa operação que tem ticket médio baixo, entendeu? Então, a gente precisa entregar o CMV que foi combinado, a gente precisa entregar qualidade, a gente precisa entregar logística, a gente precisa dar suporte ali e tá de mão dada com o franqueado e acompanhar isso, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, na escolha do franqueado, na escolha do ponto, porque senão é muito bom botar a taxa de franquia, né? Vender a loja, comemorar e depois gerar uma dor de cabeça, um problema para os dois lados, né? Porque você fica com uma pessoa que não está tendo resultado, às vezes está 0-0, às vezes está sangrando, e aquilo ali não vai ter, né? Não vai longe. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escolher o ponto e o franqueado, né? E entregar, como eu falei, a responsabilidade que cada um se propôs a entregar, entendeu? E o que um franqueador espera do seu franqueado? O que você espera dos seus franqueados, Duda? Eu espero estar presente na loja, eu espero que a loja esteja sempre limpa, eu espero um bom atendimento, eu espero, né, a exposição de produto da forma correta, não faltar produto, não vender produto que não seja homologado, né? Gestão dos franqueados, né? Porque às vezes eles, né, acham que abrir a loja é só ficar na loja e não faz uma gestão, não sabe quanto está deixando, não está fazendo, lançando nada em sistema, né? Fica fazendo uma... Então, a gente espera que a franquia de sucesso tem que ser, isso que eu falei, dos dois lados, todo mundo cumprindo a sua parte. Aí, tendo um bom produto, tendo giro, acho que não tem muito erro. Os franqueados do metrô, André, desde que abriram, cara, eles desde o primeiro mês já estão ganhando dinheiro, né? A franquia da Barra abriu em novembro. Cara, ele já abriu performando todo mês e você encontra o Guilherme, o cara tá feliz da vida. Ele me beija, ele me abraça, ele me agradece, ele tá feliz da vida. Ele fala, Dudu, eu quero me preparar para pegar outra loja. Eu ainda não consigo porque eu não vou dar conta, mas eu já quero procurar uma outra loja para mim. Então tá feliz. Operação, como eu falei, pequena, fácil de controlar, tá feliz, entendeu? Tá tendo resultado todo mês. É isso. É muito ruim você fazer investimento. Eu vejo, às vezes, franquias um pouco mais caras, né? Que você larga aí de 400, 500 mil reais de investimento, às vezes, para vender 40, 50 mil, num aluguel de 30, de 25, e não ganha dinheiro. Já no primeiro mês já começa a sangrar e já abre a loja sangrando. Aí tem o capital de giro acaba e daqui a pouco a pessoa entrega a loja. Você está cansado de ver isso acontecer, né, André? Então, assim, tem que dar resultado, tem que dar lucro. E eu vejo também muito a questão eu digo que o lugar de franqueado ou é com a barriga no balcão ou é numa sala de aula, né? A questão do treinamento. Não só o treinamento do franqueado, como da equipe também, né? Você está pensando em alguma coisa nesse sentido porque o treinamento não quer dizer... É de tudo. É produto, é gestão financeira, é marketing, no desenvolvimento de novos produtos, por aí vai. Como é que você está pensando em fazer, vamos dizer assim, a Universidade Buenas Empanadas? Então, a gente estava até batendo um papo, inclusive, com a Tati, né, que é a nossa parceira aí da GSP, sobre a questão que faz do checklist, né, do franqueado, né, para ver se ele está de acordo aí com o que a gente precisa. Então, a gente teve uma ideia, né, eu vi isso, na verdade, não tem problema eu falar. No Bob's era assim. Uhum. Quem faz a avaliação do franqueado é ele mesmo. Então, a gente vai fazer um formulário onde vai ter lá tudo que precisa ser o manual da operação certinho, padrão. O próprio franqueado vai fazer essa avaliação, ele está sendo responsável pela avaliação própria dele, e a gente vai estar acompanhando se aquilo de fato está funcionando mesmo, né? Então, a gente pensou nisso de uma forma que funcionava muito no Bob's, né? Uhum. A minha loja era muito boa, a gente tirava notas boas, a gente tinha visitas e a loja entregava resultado bom também.
Então, a gente acha que é mais funcional do que ficar indo na loja e a gente está ali procurando, né, algum problema. Então, acho que o franqueado, quando está de mão dada com você, ele tem que, né, assumir a responsabilidade dele. Então, a gente já está desenvolvendo essa forma aí de parceria com eles para estar cuidando desse controle aí da forma correta e da melhor forma possível, entendeu? Bacana. Aí, Duda, você falou que, adorei, né? O segredo do sucesso é operação pequena, enxuta e um local de fluxo. Aí você falou das operações do metrô. Mas, obviamente, a gente tem uma limitação aí de estações. Primeiro que a gente não pode botar em todas as estações, que nem todas as estações têm esse fluxo. Sem ser metrô, porque senão eu vou ficar muito restrito. Aonde mais você vê que se encaixa bem uma operação como a sua? André, tem que procurar muito, tem que acertar muito, porque, como a gente falou, os shoppings hoje em dia, eu adoraria ter loja em todos os shoppings, mas os aluguéis para pagar, às vezes, 20%, 30% do faturamento de custo de ocupação, não dá. Né? Os aluguéis, além de cobrar os shoppings, além de cobrar 13º hoje em dia, para quiosque, cobram 14º aluguel. Essa conta não fecha. Entendeu? Não fecha. Então, a gente tem que procurar pontos, de repente... Centro comercial. Centro comercial. Condomínios até, dependendo dos condomínios. Minha loja é no grande. condomínio. Nossa loja é no condomínio. Península, exatamente. Cantinas de, tipo assim, hospital, faculdade, colégio. Mas aí você teria que entrar com mais de um produto, não? Talvez sim. O hospital, hoje você tem muitas operações fazendo dentro de hospital, né, em grandes redes, e que está... Tem uns hospitais novos aí que viraram quase shopping, né? Tem praça de alimentação, tem um monte de loja. A gente está prestando uma assessoria para uma rede grande de hospitais exatamente nesse sentido, de transformar o hospital, assim, as áreas a gente foi lá ver em ponto. comum, em um shopping, né? Vocês até foram lá ver. E é muito bom, porque eu tenho cliente eu tenho cliente de atacado, que tem loja lá em hospital, os pedidos têm muito volume. Porque realmente é aquilo que a gente falou do metrô, é fluxo todo dia, entrega fluxo todo dia. Porque o shopping é caro, mas tem dia ruim também no shopping, né? Sim. Tem dia vazio, então, Você teve lojas em shopping, Sim. operações que foram muito bem sucedidas. Sim, exemplo sim. até do Rio Design Barra. Sim. Que era uma operação que faturava bem, sim. de uma certa maneira, um custo de ocupação ali que... Aquela operação, por exemplo, rodava muito bem, como outras também. Sim. É claro, é também saber como entrar no shopping, né? Em termos de valores, em termos de custo de ocupação, em termos de fluxo do shopping. Cara, eu vou te falar, eu namoro o Barra Shopping a vida inteira, né? Eu já tive loja lá, na época da Roselândia, eu fui lojista lá por 25 anos. E tem aquele slogan, né? Barra Shopping é Barra Shopping, né? É óbvio que eu tenho vontade e tesão de ter uma loja no Barra Shopping. Andei namorando ano passado, até um pontaço. Mas é aqueles números, né? Então, na hora que vem assim, para fechar, dá um pouco de medo, entendeu? E aí você pega o investimento e fala assim, pô, vou procurar no metrô. De repente, com esse dinheiro, eu abro 2 no metrô, entendeu? Mas eu não digo que num dia... Pode ser que um dia eu venha ter uma loja no Barra Shopping, né? Eu tenho facilidade pela fábrica ser minha. Então, tem um custo, né, que é meu. Então, viabiliza também um pouco isso. E é uma puta vitrine, né? Para comercial também, para venda de franquia, também é muito bom. E muitas marcas entregam muito bem lá. Realmente o problema é o ticket médio, André. O problema é o ticket médio. Porque tem quiosque que tem ticket médio de R$200. Sim. Quiosque de semijoia, quiosque de acessório, de relógio, de óculos... Ticket médio é R$200. Então, chega no Natal, o cara faz 600, 700 mil de venda. Pô, de 15 em 15, né? É difícil, entendeu? Então, o shopping também deveria entender isso, essa questão do ticket médio. O shopping olha para todas as operações iguais. Ele não pode achar que o cara que vende joia, vende óculos, vende relógio, pô, tem uma operação igual de um cara que vende salgado, né? O shopping devia entender isso. Então, assim, comida não é presente. Então, vai ter que... Óbvio, vai aumentar o faturamento...
Mas, pô, na época de Roselândia a gente vendia 5 vezes mais no Natal, né? O faturamento de uma loja que era 200, 250, no Natal vendia 1 milhão e meio. Entendeu? Isso não acontece na comida. Porque a pessoa come ali, né? Vai crescer 20, 30% a venda, mas não vai dobrar a venda. Não acontece isso. Ô, Duda, e me fala um pouquinho da franquia. Qual é o investimento inicial para entrar na Buenas? André, para um quiosque, né? Uma operação de quiosque, entre 150 e 200 mil, né? Incluindo tudo. Incluindo taxa de franquia, incluindo mobiliário do quiosque, incluindo equipamento, incluindo um capital de giro, né? Assim, para realmente abrir a loja certinho entre 150 e 200. Talvez. E isso aí você está falando quanto de estoque? O estoque, abre a loja com estoque para uma semana. Para uma semana. E vai rodando o 5 mil estoque. reais, exatamente. Capital de giro que é bom ter, Sim. né, caso falte um pouco de performance nos primeiros meses, mas, como eu falei, graças a Deus, nossos franqueados não tiveram problema de ter DRE negativo, entendeu? Nunca tiveram. Então, é isso. E eu vejo, assim, como opção de franquia de alimentação que está entregando o resultado que a gente está entregando, em termos de investimento e payback, não vejo nenhuma operação de alimentação tão barata quanto a nossa e que dê um resultado tão bom como a nossa. Não vejo. Não vejo mesmo. Hoje, quanto está o royalties, o teu? Como é que é o royalties? O royalty ele é 10% em cima da compra de empanada. Então, bem diferente do que são aí, na maioria dos casos, que é em cima da venda bruta. O franqueado só paga royalty em cima do que ele compra de empanada. E o fundo de promoção? Tá junto, tá dentro disso. Desses 10%? É. E aí, o que vocês pensam de ações com esse valor do fundo de promoção? Assim, André, a gente, na verdade, como são só 2 unidades, né? Ainda a verba é uma pequena. verba muito pequena. Então a gente procura usar as redes sociais, né? Que é onde hoje a gente consegue ter um alcance maior de divulgação com um custo, né, relativamente barato, né? Hoje mudou muito, né? Hoje em dia você não gasta mais dinheiro assim com mídia na rua impressa, né? Buzzdoor, outdoor, esse tipo de coisa que é caríssimo. Você gasta um dinheiro na internet e você ganha uma visibilidade muito maior, né? Então, investir em material mesmo de divulgação pelas redes sociais, por enquanto. Entendeu? E vem cá, me fala aí, quais são as expectativas da Buenas aí para os próximos, para esse ano, para o ano que vem, em termos de crescimento? O que vocês estão pensando aí para o Buenas? André, como eu falei, dessa vez eu não estou com pressa, entendeu? Porque a gente cresceu muito rápido, né, lá atrás com outra marca e não se sustentou. Então, dessa vez eu prefiro ter um crescimento no tempo certo, entendeu? Fazendo as escolhas certas para que seja duradouro o negócio. Então, a gente está aí devagarzinho, mal bem. Ano passado a gente abriu, né, 2 lojas, 2 franquias, né? Acabou de pintar esse ponto do downtown que a gente está abrindo agora. E a gente está com essa parceria com o metrô. Então, você fala, quando acabar as estações do metrô, mas ainda tem bastante estações do metrô que interessam para a gente. Hoje, qual outra estação aí que você recomendaria? A gente acha que Carioca tem muito volume, Tijuca também, Sãs Penha, sim, Largo do Machado. O próprio Leblon é uma estação que é novinha, né? Não tem esse fluxo do centro, mas tem uma qualidade de cliente também diferenciada. Então, estrategicamente, é bacana o Leblon também. Então, eu acho que tem bastante espaço ainda. E a gente tem assim, vontade de ir para São Paulo, né? Porque a gente acha que São Paulo realmente a gente troca de patamar. Então, a gente não é uma coisa muito difícil para São Paulo, porque a gente não precisa ter fábrica lá, né? A gente pode ter uma câmara frigorífica lá e abastecer a câmara semanalmente. Então, estamos aí também em busca, de repente, de um parceiro em São Paulo, para quem sabe a gente começar a vender nossas lojas em São Paulo também, né, André? E se eu quiser ser um franqueado seu, o que eu tenho que fazer, Duda? Fala aí. Tem que entrar em contato com a GSP, ou pelo nosso Instagram, fazer um primeiro contato que a gente encaminha para o nosso comercial da GSP. E a gente tem um site, www.buenasempanadas.com.br. O site está bem bacana, é recente, o site é novo.
Então, tem todas as ferramentas lá também de informação, de busca, para chegar aí no nosso comercial. E vem cá, outra coisa que a gente acabou não falando aqui, que eu vejo que vocês estão fazendo, é a questão de evento, né? Sim. Como é que é isso, Duda? Dos Então, eventos, como é que está sendo a receptividade dos eventos? a gente acabou sendo convidado para esse evento que teve o Arena Jockey, né? Que foi em novembro e dezembro do ano passado. E, pô, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, um evento muito bem organizado, um evento relativamente grande, onde tinham só 6 operações de alimentação. Então, assim, ficou bem bacana. Deu para atender todo mundo e assim, para a gente foi uma surpresa muito grata. Né? A gente ficou muito feliz com o resultado, muito feliz com a divulgação da marca no evento. Esse ano a gente está na expectativa aí de fazer de novo, né? A gente não pega assim evento menor, entendeu, André? Porque às vezes o evento dá muito trabalho, pouco resultado para um dia só de operação. Esse evento durou 2 meses, né? Então foram 2 meses de evento. É uma operação de loja, né? Exatamente. A gente andou namorando o Rock in Rio aí, essa última edição que teve, mas os custos eram muito altos para trabalhar só 7 dias. Entendeu? Foi o que eu falei. Se fosse, de repente, 2 semanas, poderia ser interessante, mas para 7 dias, entendeu? Um investimento muito alto, entendeu? Então, é bacana o evento, mas eu escolho, assim, o evento se vale a pena mesmo a gente entrar ou até encaminho para um franqueado, de repente. O evento é bom para posicionamento de marca, Sim. né? E existem algumas franquias que têm franqueado de evento. Ah, é? Isso também é bacana. Ah, legal. Às vezes você tem uma pessoa exclusiva ou um franqueado exclusivo para operar evento. Porque tem isso gente também que adora, é um diferencial e divulga. E divulga. E Sim. tem que ter evento. O Rio de Janeiro, principalmente, tem que ter cada vez mais evento. Por exemplo, a gente está entrando aí em época de festa junina. Né? As festas juninas são muito grandes, são eventos grandes. A gente participou de um ano passado que foi ótimo, inclusive. A gente vai participar de novo esse ano. Então, já fui convidado também por 2 outras festas juninas. Tipo, festa junina para 3, 4 mil pessoas. Uhum. Uma no centro da cidade e uma na Zona Sul. Então, também tem essas oportunidades. Aí é bacana, às vezes, porque é um dia de evento, mas é evento para 4, 5 mil pessoas, vale a pena, entendeu? Não só em termos de números, mas também de posicionamento, visibilidade sim. E divulgação, né? Sim. Divulgação da marca. Ainda mais quando a marca é mais nova, mais recente, tem que tentar algumas estratégias dessa para melhor... Com certeza. Para dar melhor visibilidade para a marca. Duda, faz umas considerações finais aí, o que você entendeu desse mundo todo aí, desse mercado todo, dessa toda a sua experiência para as pessoas que querem começar a se tornar franqueador e as pessoas que querem virar franqueado também, né? Eu, como estou montando a minha marca agora, estou começando aí, quero seguir no caminho de franquia. Qual a recomendação que você dá? E depois para o franqueado também. O que o franqueado deve tomar cuidado aí para entrar numa franquia? Cara, como eu falei, acho que é um combo de coisas bem pontuais, como eu falei. Produto, qualidade, CMV bom, estrutura de operacional com os processos bem definidos e de forma fácil, entendeu? Pouca manipulação, entendeu? Se for já para o lado de roupa, né, que é uma coisa que não tem manipulação, que não seja alimentação, eu falei, bater muito em cima de CMV e de ponto, né? E atendimento. E, como eu falei, para franquear, como eu falei, eu acho que você tem que ter o domínio do que você está entregando. Então, eu acho que é importante. Quem falou isso para mim, que para ganhar dinheiro como franqueador tem que fornecer o teu produto, foi o Mário Chadi, que é o dono do Spoleto e do Cone. Ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Uhum. E aí, realmente, eu replico isso sempre quando eu falo disso. Mas, André, resumindo, você também macaco velho aí do comércio. Cara, a gente tem que ter produto, tem que ter CMV, tem que ter custo de ocupação baixo, tem que ter a folha enxuta, tem que ter bom relacionamento dos 2 lados, responsabilidade. E aí tem que encaixar isso tudo aí e fazer essa roda, essa engrenagem funcionar de forma boa aí. E equipe, né? A gente falou que equipe fundamental, uma equipe bem treinada, uma equipe que você consiga ter ali um tratamento verdadeiro ali, que as pessoas confiem em você, né? Que teus colaboradores confiem em você.
e estejam felizes ali, né? A gente tem que sempre identificar ali, se tiver alguma célula ruim ali dentro da nossa equipe, tem que tirar urgente, porque contamina, atrapalha tudo e às vezes você bota um trabalho todo gigante que se construiu a perder por causa de uma pessoa, às vezes, que um funcionário que não tem a menor importância, às vezes que exerce uma função de pouca importância, mas hoje com rede social, com tudo que tem, é uma pessoa que não tem poder nenhum, mas ela consegue fazer, desculpa o termo, uma cagada gigantesca, se ela quiser, né? Consegue. Não tem dúvida. Então, assim, tem que... Você tem que tentar preparar, tentar ajudar, tentar melhorar até um determinado ponto. É a mesma coisa com franqueado. Com franqueado, né? Sim, também. Franqueado a gente tem que dar todo carinho. Eu digo que a responsabilidade de trazer a pessoa para o negócio é do franqueador, mas isso tudo tem um limite, né? Às vezes chega a um determinado extremo que tem que tomar outras medidas que, infelizmente, fazem parte do negócio. Sim. Não tem como não tomar, não tem como não adotar essas medidas. Né? Isso aí acho que é quando chega no limite mesmo, né? Quando você vê que não tem jeito, mas eu acho que sempre dá uma boa conversa aí, um bom acordo, tentar resolver. O ideal as coisas, isso, é o ganha-ganha, porque isso tem que ter na cabeça, porque não adianta só um lado querer ganhar. Sim. Então a gente tem que se preocupar, sim, como franqueador, o que eu estou deixando para o meu franqueado, qual é o resultado que ele está tendo, quais os problemas e as dificuldades que ele está enfrentando, para tentar ajudar e colaborar. Né? O papel do franqueador é muito esse, muito de ouvinte. Eu estava com uma marca outro dia desse aí que o cara falou: o meu papel é ouvir, eu não faço mais nada. Meu papel é relacionamento. Eu só fico ouvindo e fazendo o meio campo. Isso é fundamental em qualquer negócio. Sim. E ainda mais quando a gente fala de uma relação de franquia, que tem um trato, né? um prazo de, pelo menos, no teu caso, 5 anos, a gente tem que tentar levar um relacionamento sem atrito, porque você não pode ter o atrito, senão como é que fica? O desgaste é muito ruim. E aí você começa a ter problemas na operação, se você tem esse desgaste com a pessoa. Então, tem que tentar sempre trazer, sim, para fazer um ambiente saudável, onde seja bom para os dois lados. Sim, às vezes não é. E assim, infelizmente 100%. A gente fala, dinheiro não é tudo, André, mas de fato, se a pessoa está tendo resultado, fica muito mais fácil, né, cara? Quando a pessoa não está tendo resultado, é difícil. Então, assim, você tenta de tudo que é jeito levantar a operação, assume compromisso de, vamos fazer assim, vamos fazer assado, para tentar levantar, e tem vezes que não adianta, não vai. Aí tem que assumir, erramos no ponto, erramos na operação. O seu tem uma vantagem que, apesar de você ter um contrato de 5 anos, e normalmente, dependendo aonde você coloca o ponto, né? Como é quiosque, às vezes você tem quiosque com prazo de 1 mês, ou um prazo um pouco mais... um prazo menor, vamos dizer assim, até de mexer... Levar para outro espaço. Né? Isso aí acho que não é obrigação do franqueador, mas é uma gentileza e para tentar, obviamente, apoiar o franqueado e também melhorar a imagem da marca, botando em outros pontos. Sim, não é isso? Com certeza. Duda, e quem quiser virar teu franqueado, o que faz? Procura o quê? Manda a tua rede aí, teu Instagram... O Instagram é @buenasempanadas.rj. E, como eu falei, GSP. Como é que é o Instagram da GSP? Grupo Soares Pereira, né? Grupo Soares Pereira. Olha só eu perguntando. Pergunta para mim inteligência artificial. Nosso braço comercial. Eu recebo muito mensagem no Instagram, né, de interessado em franquia, que acaba vindo às vezes pelo Instagram. Ah, vem muito. E aí... Direciona para lá. Eu falo, estaremos... A Bianca, isso aí. Nosso setor comercial de franquias, irá entrar em contato com você. Vamos embora. Duda, obrigado aí pelo papo, acho que foi bacana. Muito bom. Galera, o produto é bom, loja pequena, enxuta, né? Então essa é a operação. Vamos lá, vamos entrar na rede do Duda aí. Buenas Empanadas, vamos botar empanada no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado.